Olá pessoal, vamos para mais uma correção da nossa atividade da aula anterior, do dia 18/8, onde nós trabalhamos sobre potenciação de radicais. Então vamos lá. Na primeira questão, nós temos aqui, vamos calcular. Então vamos lá. As alternativas, eu tenho aqui na letra A, raiz quadrada de 21 elevado à segunda potência. Então, nesse caso aqui, como o índice da raiz quadrada é 2 e o expoente é 2, nesse caso eu não preciso nem fazer a distribuição. Eu apenas corto, certo? Apenas corto e tiro fora de radical, ok? Então, no caso aqui, eu tirei o 21, o resultado final vai ser 21. Na letra B, eu tenho aqui a raiz cúbica de 4 ao quadrado. Então, primeiro, eu vou igualar, tá certo? Eu vou distribuir, certo? Nesse caso, eu vou fatorar o 4. Então, 4 dá 2 elevado a 2. Então, agora eu vou pegar a raiz cúbica de 2 elevado a 2 elevado a 2. Eu tenho aqui a potência de uma potência, certo? Aqui, Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Vai repetir a raiz cúbica e vamos repetir o radicando e multiplicar aqui, o expoente. 2 vezes 2 que dá 4. Agora eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 4. Eu preciso igualar, certo? Eu preciso igualar esse expoente ao índice do radical. Então, eu faço o seguinte, a gente já trabalhou isso em aulas anteriores. A gente vai abrir um radical, a raiz cúbica. Como o índice é 3, a gente vai colocar 2 elevado a 3 e 2 elevado a 1. Porque somando aqui, 3 mais 1 vai dar 4, certo? O expoente que está igualado ao índice, eu corto e tiro fora. Eu cortei esse 2, tirei fora. Esse 2 permanece, por ele não ter o expoente igualado com o índice. Então, eu tiro 2 fora e repito, raiz cúbica de 2, que é o resultado final. Letra C. Eu tenho aqui, 8 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, certo? Esse 8 não está dentro de radical. Então, o que eu faço? Eu vou distribuir ele de acordo com o expoente. 8 vezes 8, distribuir ele 2 vezes. E esse 3? Esse 3, aqui, como o índice da raiz quadrada é 2 e esse expoente aqui é 2, então eu posso cortar ele e tirar fora de radical, certo? Então, aqui, ficou 8 vezes 8, que é 64, né? E 64 vezes 3, que dá 192, que é o nosso resultado final, ok? Agora, vamos para a questão 2. Na questão 2, diz o seguinte: nas expressões seguintes, os números A e B são reais positivos. Nessas condições, escreva a forma mais simples de cada expressão algébrica. Então, vamos lá. Aqui nós temos, na letra A raiz quadrada de B elevado ao quadrado. Então, olha só, primeira coisa, eu vou pegar esse A e vou elevar ao expoente 2, certo? Ou então distribuir ele 2 vezes, porque quando eu faço a multiplicação de A vezes A, vai dar igual a ao quadrado, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: vai pegar esse A e elevar ao expoente, e o B, pessoal, como o índice é 2 e o expoente é 2, eu corto e tiro fora. Então, meu resultado final vai ser A ao quadrado B, ok? Já na letra B, nós temos aqui, B raiz cúbica de A elevado à quarta potência. Então, o que eu faço? Eu posso distribuir esse B 4 vezes. Ou então, simplesmente, eu posso já pegar ele e elevar esse expoente aqui que está fora, certo? Então, fica B elevado a 4 e fica A também elevado à quarta potência. Então, eu faço o seguinte: como aqui é a raiz cúbica, então eu vou pegar e vou distribuir, tá certo? Fica da seguinte forma: raiz cúbica de A elevado a 4. Eu preciso igualar esse 4 ao índice do radical, que é 3. Eu faço o seguinte: fica A elevado a 3 vezes A elevado a 1. Então, eu vou repetir aqui, esse A que está igualado com o índice, eu corto e tiro fora, certo?
Então, eu vou cortar ele e tirar fora. E vou repetir o b elevado a 4. Eu coloquei o a primeiro só por conta da sequência, tá bom? A sequência alfabética. E vou repetir o valor que está dentro de radical, que no caso, raiz cúbica de a. Esse a aqui permaneceu dentro. Então, meu resultado final vai ser AB elevado à quarta potência, raiz cúbica de a, certo? Na letra C. Na letra C, nós temos aqui AB, raiz cúbica de B elevado à quarta potência. Olha, esse AB não se encontra dentro de radical. Posso distribuir ele 4 vezes de acordo com um expoente, certo? Ou simplesmente elevar ele ao expoente aqui fora. Então, nesse caso, fica A elevado à quarta potência e B elevado à quarta potência. Abre radical, raiz cúbica, esse B também fica elevado à quarta potência. Vocês verem aqui que eu já distribuí ele, tá certo? Então, olha só. Aqui, ó, eu vou cortar esse B que está igualado ao índice do radical. Então, eu vou repetir aqui novamente. A elevado à quarta potência, B elevado a 5, por quê? Porque eu tirei esse aqui fora, trouxe ele aqui para baixo, tá? E somei o expoente. Como ele saiu daqui, ele veio só com expoente 1. Então, eu somei, tá bom? 4 mais 1, que deu 5. E repeti a raiz cúbica de B, ok? Letra D. A sobre B, raiz quadrada de AB ao quadrado. Então, aqui, ó, faço da mesma forma, certo? Eu vou pegar A ao quadrado, B ao quadrado, elevar aqui, vezes AB, já tirei fora devido ao expoente C2 e o índice C2. Daqui eu só vou fazer uma multiplicação. A ao quadrado vezes B dá A elevado ao cubo. E aqui, ó, no denominador eu subtraio, certo? Eu pego B ao quadrado menos B, aqui como não tem nenhum expoente, fica subentendido que vale 1, ok? Então, nesse caso, 2 menos 1 é 1. Então, não preciso colocar o 1. Então, meu resultado final vai ser A elevado ao cubo B, ok? Agora, vamos para a questão 3. Um número real A é tal que A é igual a 5 raiz quadrada de 32 menos 2 raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Qual é o valor de A? Então, vamos lá. Nessa questão 3, aqui a gente vai descobrir qual é o valor de A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, A vai ser igual a 5. Eu fatorei 32. Então, 32 fatorado vai dar 2 elevado à quinta potência, certo? Aqui eu já fiz mais de forma direta. Eu já coloquei 2 elevado à quinta potência e distribuir com expoente 2. Por quê? Porque o índice da raiz quadrada é 2. Menos, aqui, ó, 2 elevado a 3, tá bom? Se eu quisesse fazer 2 vezes 2 vezes 2, distribuir 3 vezes, tudo bem também. E raiz quadrada de 2 elevado à terceira potência. Então, aqui eu já coloquei distribuído também, ó. 2 e aqui tem 1, vale 3, certo? Nesse caso agora, ó, eu vou repetir os 5. Os que estão igualados com o índice do radical eu corto, tiro fora. Então, aqui eu tirei esses 2, tá bom? E esse aqui permanece. Então, aqui eu já multipliquei 2 vezes 2, que dá 4. Raiz quadrada de 2 menos. Aqui eu fiz a distribuição, ó. 2 elevado à terceira potência, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Esse 2 sai fora também de radical por ele estar com o índice igualado, tá bom? O expoente igualado ao índice. E esse 2 permanece. Agora é só multiplicar e dar o resultado final. 5 vezes 4 vai dar 20, certo? Raiz quadrada de 2 menos 8 vezes 2, que dá 16, raiz quadrada de 2. Agora a gente só subtrai, tá bom? Como os radicais estão iguais, a gente só subtrai os valores que estão fora de radical. 20 menos 16 vai dar 4 e eu só preciso repetir raiz quadrada de 2 apenas uma vez. Então, meu resultado final vai ser A igual a 4 raiz quadrada de 2. Questão 4. São dados os números reais x igual a 2 raiz quadrada de 10 e y igual a 10 raiz quadrada de 2. Qual é o valor da expressão x ao quadrado e y ao quadrado? Então, vamos lá. Nesse caso, nós precisamos calcular
x ao quadrado e y ao quadrado. Então, para isso, a gente vai pegar o valor de x e o valor de y e já vamos elevar ao quadrado, certo? Então, olha só, tá aqui, ó, 2 raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vezes 10 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Então, nesse caso, gente, tanto faz eu fazer a distribuição, como já elevar direto o valor que está fora ao expoente do radical, tá bom? Então, fica 2 elevado a 2 vezes, aqui eu já posso cortar, porque o índice da raiz quadrada é 2 e o expoente é 2. Então, cortei e tirei fora o 10, vezes, não é isso? 10 também elevado a 2, aqui, vezes, aqui eu já tirei fora também, porque expoente e índice são iguais, então eu posso cortar. Agora, ó, 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que dá 4, vezes 10, vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que dá 100, vezes 2. Agora, 40 vezes 10, aliás, 4 vezes 10 dá 40, vezes 10 vezes 2, que dá 200. Agora, se eu pegar e multiplicar, 40 vezes 200, que vai dar igual a 8.000, que é o resultado final, ok? Agora, a gente vai para a última questão, questão 6, onde está pedindo para, aplicando a propriedade distributiva, calcule. Como a própria enunciado da questão já disse, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Significa dizer que eu vou distribuir essas duas raízes duas vezes. Tá aqui, ó, já distribuí duas vezes, ok? Agora, esse primeiro termo multiplica todo o parênteses, depois o segundo termo também multiplica todo o parênteses. Ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Mas, né, como todos os sinais são positivos, não precisa fazer jogo de sinal. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 6. Agora, mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 6. Mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. Agora eu vou, se tiver alguma raiz exata, eu já subtraio, eu já extraio a raiz, aliás, e somo as raízes que são iguais, que não tem raiz exata. Raiz quadrada de 9 é 3, né? Mais, ó, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 6 vai dar 2 raiz quadrada de 6. Mais, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, agora a gente faz o quê? Pega os termos independentes, que no caso é 3 e 2, coloquei eles aqui, certo? E repetir aqui, ó, 2 raiz quadrada de 6. 3 mais 2 dá 5, o resultado final vai ser 5 mais 2 raiz quadrada de 6, ok? A letra B é uma subtração. 1 menos raiz quadrada de 7, também vou distribuir duas vezes. Tá aqui, ó, já distribuído. Agora eu faço o mesmo procedimento. 1 vezes 1 dá 1. Ó, mais com menos é menos. Nesse caso eu preciso fazer o jogo de sinal, tá bom? 1 vezes raiz quadrada de 7 dá raiz quadrada de 7. Se você também colocar 1 raiz quadrada de 7, não tem problema. Não vai alterar em nada o resultado. Agora, menos com mais dá menos. Raiz quadrada de 7 vezes 1 dá raiz quadrada de 7. Menos com menos vai dar mais. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 dá raiz quadrada de 49. Vou repetir esse 1. Eu devo raiz quadrada de 2. Eu devo raiz quadrada de 7. Devo raiz quadrada de 7. Eu devo 2 raiz quadrada de 7. Mais a raiz quadrada de 49, que é 7. Agora, a gente vai pegar os termos independentes novamente. No caso, que é 1 mais 7. E pegar menos 2 raiz quadrada de 7, só para montar o resultado final, tá bom? 1 mais 7 vai ser 8, menos 2 raiz quadrada de 7, que é nosso resultado final. E, para encerrar, a letra C, nós temos aqui, ó, 4 raiz quadrada de 2 mais 5, vezes 4 raiz quadrada de 2 menos 5. Vocês estão vendo que os sinais estão opostos. Gente, quando isso acontece, nós só precisamos multiplicar termo por termo, tá bom? Por que isso? Porque se a gente for multiplicar o primeiro termo, todo o primeiro parênteses, vai dar um sinal oposto.
ou seja, vai dar um sinal positivo e um negativo, e a gente só vai cortar. Então, não precisa a gente ter todo esse trabalho para fazer essa multiplicação. Então, nesse caso, nós pegamos aqui, ó, 4 vezes 4, que dá 16, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que dá raiz quadrada de 4, mais com menos, que dá menos, 5 vezes 5, que dá 25. Vou repetir o 16, raiz quadrada de 4, que é 2, tá vendo que como não tem nenhum sinal entre eles, eu coloco multiplicação, menos 25. Quando eu multiplico 16 vezes 2, dá 32 menos 25. 32 menos 25 dá igual a 7, que é o nosso resultado final. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tá bom? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço.